Está tendo uma reforma do judiciário, uma discussão em Israel agora, não é isso? Onde nós já vimos isso na Torá? Onde já vimos isso na Torá? Todo mundo achando, nunca aconteceu isso no nosso povo, uma divisão entre irmãos. Moisés. Ah, é? Como? Quando? Ficou muito pesado para ele ficar resolvendo os problemas de todo o povo do deserto. Não, mas aí foi a implementação do sistema judiciário. Agora nós estamos falando de uma reforma. Foi uma revolta que teve lá, que não aceitando que Moisés fosse o único. Mas isso não houve uma revolta, né? Moisés estava sozinho e aí vem o sogrão, Itró, que se converteu ao judaísmo e aconselha ele, você vai ficar sobrecarregado, tem que criar um sistema para você. Não, mas está falando agora dos filhos de Arão. A revolta de Cora, perdão, senhor. Sim, e aí, o que aconteceu? O final foi triste, né? O Papai do Céu resolveu o problema deles. Hazve Khalila, que seja assim o desfecho agora, né? Deus nos livre. É que vocês estão se apegando ao caso judiciário, mas eu quero um caso em que há essa falta de paz entre irmãos. Quando os dois se Mas os três são o duelaram. segundo tempo? Não, foi antes. Eu falei na Torá. Caim e Abel. A gente tem uma evolução da irmandade durante todo o Sefer Bereshit e culmina com um exemplo maravilhoso com Moshe e Aharon. Porque a irmandade começa com um irmão assassinando o outro. Depois, os irmãos de Nor, os filhos de Nor, um irmão sendo amaldiçoado e os outros dois não tendo uma relação com esse irmão como deveriam, né? Mas é melhor do que assassinato, mas ainda é ruim. Depois os irmãos Ismael e Yitzhak, na ordem cronológica, em que não podem nem conviver juntos, um é expulso. Está evoluindo, ainda está muito ruim. Mas depois tem Yaakov e Esav, que é ódio e amor, amor e ódio. Depois nós temos a venda de Yosef para o Egito. Sim. Vejam, está melhorando, porque a gente começou em assassinato, no fundo do poço, então a gente está melhorando, mas acaba em paz, né? Eles acabam se reconciliando e é muito melhor do que Yaakov e Esav, que não se reconciliaram até hoje. Ainda estamos com problema com Esav. Ainda, né? Inclusive, os Ashkenazim sofreram com Esav. E o cristianismo e a Inquisição, isso é Esav. E os Sefaradim sofreram com o mundo muçulmano, que é Ismael. Esses dois irmãos ainda estão no cenário da nossa vida judaica, de Yitzhak e de Yaakov. Depois tivemos dois irmãos menos famosos, que não se fala muito neles, que são Efraim e Menashe. Efraim e Menashe, Yaakov muda, troca as mãos para abençoá-los, né? Que é sempre o problema, né? O problema é a primogenitura. Quem vai ser o primogênito, quem vai ser o primeiro, é uma inveja, um ciúmes, uma brigaiada. E esses dois irmãos são trocados pelo avô. O pai repara e Yosef fala, não, mas está errado. E ele fala, não, eu sei o que estou fazendo. Eu sei que esse é primogênito, mas esse precisa da bênção mais do que esse. E qual é a reação desses dois irmãos que aparecem na Torá? Qual é a reação? É nenhuma. É nenhuma, eles ficam calados. Sabe o que significa isso? Que eles não protestaram por causa dessa troca. Ou seja, aceitaram a decisão de Yaakov de trocar a primogenitura. Quem é que foi melhor abençoado? Efraim. Porque de Efraim sai Yoshua, sai Josué. E de Menashe, muitos reis idólatras saíram da tribo de Menashe. Mas vejam que os irmãos não protestam. Então já estamos muito bem. Mas o ápice não é esse. Nós temos um degrau a mais para ir. Deixa eu acabar. Boa noite, boa noite. De volta aqui para mim? De volta aqui para mim? Ainda tem um degrau para a gente chegar no clímax, que são Moshe e Aharon. Aharon é o mais velho. Aharon é o líder da comunidade judaica no Egito. E Deus escolhe Moshe
que é o caçula. Miriam é a mais velha, Aharon é o segundo, Moshe é o terceiro. E Deus escolhe o caçula. Aharon não é que ele cala, ele comemora a vitória do irmão mais novo. Deus fala para Moshe: o teu irmão vai te encontrar e vai se alegrar no seu coração quando souber que você foi escolhido para liderar o povo. Porque Moshe fica preocupado com isso. Então, começamos no assassinato de Caim e Hevel e terminamos com irmãos que se amam a tal ponto que um não tem ciúmes do outro e é generoso com a vitória do outro. Percebam? Só que nós temos aí uma história que é a mais difícil de todas, que é a venda de Yosef. Porque ali todo mundo é kasher. Esav era um perverso, Ismael era também, maior parte da vida. Mas 12 tribos de Israel, Reuven, Shimon, Levi, Eudá, Issachar, Dan, Gad, Asher, Naftali, Zvulun, Dan, venderam o irmão como escravo. Muito difícil essa história. Mesmo que ela terminou bem, ela não é fácil. Mas eu quero me ater ao ponto clímax dela. Como que se resolve todo o problema? Qual o momento clímax dessa história? É quando Yehudá, o líder dos irmãos, chega perto do vice-rei do Egito, que ele não sabe que é o irmão dele, que é Yosef, e argumenta com o vice-rei do Egito o quê? O que ele diz para que o rei mude de ideia e não deixe Binyamin preso no Egito? Ele se dispôs a ficar no lugar do irmão. Qual é o argumento que ele usa com o vice-rei do Egito? Como é que ele tenta convencer? O pai perdido o filho e não poderia perder o outro. Exatamente. Ele usa o argumento do sofrimento do pai dele, que já tinha sofrido muito, e era um pai que tinha perdido o seu filho amado, Yosef. Não é isso? Foi esse o argumento que ele usou. Muito bem. Yosef se revela. Mais um intervalinho. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Aqui de novo comigo. Aqui de novo comigo. Yosef se revela. Olhem para frente. Olhem para frente. Quando Yehudá faz com Binyamin aquilo que ele devia ter feito com Yosef, Yosef se revela. Yehudá fala para Yosef: eu, Yehudá, fico no lugar de Binyamin, que era o que ele devia ter feito com Yosef. Yehudá devia ter feito isso com Yosef. Yehudá devia ter dito para os irmãos: não vendam, não toquem no menino. Eu vou salvá-lo pelo preço da minha própria vida. Ele não fez isso. Por não ter feito isso, perdeu 2 filhos. E agora ele vem consertar e faz tchuvá. Errei com Yosef, mas com Binyamin não vou errar. Eu fico escravo no lugar de Binyamin. Quando Yosef ouve isso, percebe que Yehudá fez tchuvá, não aguenta mais, quer chorar e se revela. Como se revela Yosef? Eu sou Yosef. Meu pai ainda está vivo? É a primeira coisa que ele pergunta. E os irmãos se assustam, ficam calados, não tem reação. E é estranho, porque os irmãos deviam comemorar. Ah, não vamos morrer, Yosef é o vice-rei do Egito. Não, eles ficam atônitos. Claro que eles percebem a providência divina fazendo tudo por trás, mas tem algo a mais. Porque o argumento que usou Yehudá é: olha o sofrimento do nosso pai. E Yosef devolve: vocês estão sendo éticos, morais, defendendo o sofrimento, não é, do pai, mas não fizeram isso comigo lá atrás. Meu pai ainda está vivo depois de tudo que ele passou, pelo sofrimento que vocês causaram por ter me vendido para o Egito. Ou seja, estamos de novo num cenário em Israel em que um lado acusa o outro de ser mais ético e moral. E quem será que está com a razão? Porque ambos falam de fato: não, estamos defendendo o Estado.
Como os irmãos de Yosef nesse momento achavam, não, a gente está defendendo esse lado ético e moral da história, o nosso pai. E Yosef revela, justamente naquilo que vocês acham que estão sendo justos, protegendo o pai do sofrimento, é justamente naquilo que vocês mais erraram. Não pensaram no sofrimento dele quando me venderam 22 anos atrás. Ok? Então, já vimos isso na Torá, já vimos isso na história judaica. Não é novidade que o nosso povo tem divisões. Sabe de onde vem isso? Vem de Rachel e Leá. E Rachel e Leá vem de duas árvores que tinham no Gan Eden. Etz Hadat Tovará e Etz Achaim Ve'amavet. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Mas isso é para outra aula, para outro encontro. Não está claro o teu posicionamento em relação a... Não me posicionei. Obviamente não me posicionei. Aqui não é aula de política. Sim, mas porque o assunto... Calma. Porque o assunto o quê? Da disputa judicial... Para mostrar que nós temos disputas entre irmãos, ambos os lados alegando que tem a razão e a ética consigo. E os cães ladram e a caravana passa e o projeto de redenção acontece. Quem vai estar certo a gente vai ver, o tempo vai mostrar. Última pergunta de hoje. Quais as origens bíblicas do Yom Ha'atzmaut? Aí tem tantas que eu decidi escolher algumas só. Então, para quem nunca ouviu, prestem bem atenção. Sefer Dvarim, da própria Torá, sim? Tomo por testemunha ante vós hoje os céus e a terra, que bem cedo perecereis de sobre a terra para a qual passais o Jordão a fim de herdá-la. Não prolongareis os vossos dias nela, porque sereis destruídos. Isso é Moshe falando para o povo de Israel antes de entrar na terra de Israel. E o Eterno vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre as nações, as quais o Eterno vos conduzirá. Hoje tem judaísmo até em Honolulu, no Havaí. Sim? Tem judeus nos 4 cantos do mundo. E abrimos a aula dizendo que ficamos poucos em número. Somos menos de 0,5%, menos de 1/4% da população mundial. Está escrito na Torá, isso há 3.000 anos já. E servirei ali a deuses... obra de mãos de homens, de madeira e de pedra. Madeira, onde batem os cristãos, é a igreja. Pedra é o Islã. Todo o Islã é calcado em cima da pedra, da Kaaba, sim? Ou da pedra fundamental da mesquita. Que não veem, que não ouvem, que não comem, que não cheiram. Os deuses de madeira e de pedra. Agora, vejam só. E buscarás de lá o Eterno teu Deus, e o encontrarás, contanto que o requeiras de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e te alcançarem todas essas coisas, nos últimos dias, então te voltarás ao Eterno teu Deus e ouvirás sua voz. Sendo o Eterno um Deus misericordioso, não te deixará cair e não te destruirá. E não se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. E reunirá o Eterno a ti de todas as diásporas a terra que jurou dar aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Está acontecendo isso agora, debaixo dos nossos olhos, e narizes e barbas. Sim? Está na Torá. Há 3.000 anos. E Ezequiel. E pousou sobre mim a mão do Eterno, e ela me transportou em espírito e me colocou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar por entre eles, e eis que eram muitíssimo numerosos, no grande vale, e estavam completamente secos. Me perguntou: ó filho do homem, porventura estes ossos poderão viver? E eu respondi: ó eterno Deus, somente tu sabes. Boa resposta de Ezequiel. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ó ossos secos, ouçam a palavra do Eterno. Assim disse o Eterno Deus a estes ossos: eis que trarei alento a vós, e vivereis, e porei sobre vós nervos, farei crescer sobre vós carne, e vos cobrirei de pele, vos infundirei alento e vivereis, e sabereis que eu sou o Eterno. E profetizei conforme me for ordenado, e quando profetizava, houve um estrondo, houve uma grande comoção,
e os ossos começaram a se unir, osso com osso. E observei que surgiram nervos sobre eles, e a seguir surgiu a carne, e foram cobertos de pele, mas neles não havia alento. Então ele me disse: profetiza o alento. Assim disse o Eterno: vem dos 4 ventos o alento e entra nesses mortos, para que vivam, dos 4 ventos, sim, dos 4 cantos do mundo. E profetizei como ele havia me ordenado, e o alento veio a eles, e viveram, e se puseram sobre seus pés, constituindo um exército imenso, E ele me disse: ó filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: secos estão nossos ossos, e perdida está a nossa esperança. Avda tikvateinu. Estamos totalmente acabados. Portanto, profetize e diz-lhes: assim diz o eterno Deus: eis que abrirei os vossos sepulcros, e vos tirarei de vossos sepulcros, ó meu povo, e vos tirarei e os trarei à terra de Israel. Os trarei à terra de Israel, e sabereis que eu sou eterno, quando estiver aberto as vossas tumbas, e vos tiver feito sair dos vossos sepulcros, ó meu povo. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa própria terra, não em Uganda, na sua própria terra, e sabereis que eu, o eterno, assim determinei, e farei cumprir. E Ezequiel 37. Avda tikvateinu, disseram os ossos. Só que hoje, da Galut, da Shoah e dos sepulcros, comemoramos 75 anos de um estado vibrante, primeiro mundo. Toda vez que eu vou lá, tem sempre mais uma ponte, mais uma estrada, mais um bairro, mais uma cidade. Meu filho se mudou de Jerusalém para Harish. Harish, uma cidade que surgiu do nada. Tem cheiro de novo em folha. Cheia de brasileiros e sul-americanos. Isso que está escrito aqui está acontecendo agora. Estamos testemunhando essa profecia de 2.500 anos atrás. E o nosso hino tem a resposta a esses ossos aqui. E perdida está nossa esperança. Avda tikvateinu. No nosso hino, Od lo avda tikvateinu. Od lo avda tikvateinu. התקווה בת שנות 2000, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון ירושלים. חג שמח. חג שמח.